Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, capítulo de número 4. Do versículo de número 11 até o versículo de número 18. Acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, nós suplicamos a sua graça a pessoas pecadoras como nós. Derrama, Senhor, do seu amor nesta manhã, neste lugar. Como evidência de que seu amor há de ser derramado, permita com que haja fidelidade na exposição da sua palavra e mais. Permita com que seu Espírito aplique o texto sagrado ao profundo do nosso coração. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos escutar o texto sagrado. Fale com cada um de nós, é o que eu lhe peço. Orando em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que eu olho um texto como este que eu acabei de ler, eu tenho algumas sensações após a leitura. A primeira sensação que eu tenho é: por que Deus não faz mais esses milagres como nós acabamos de ver? Quando eu leio um texto como esse, da travessia do Rio Jordão,
24 quilômetros abertos de rio, uma muralha sendo feita de água. Quando eu vejo um texto como esse, eu fico a indagar: Deus, por que é que milagres como este não são mais vistos nos nossos dias? A segunda indagação é uma resposta quase que natural à primeira pergunta, e ela vem: deve ser porque nós não cremos? Deve ser porque nós não temos fé? Deve ser porque nós não somos fiéis ao Senhor e à sua obra? Nesta manhã, em específico, eu gostaria de responder essas duas indagações. Por que é que Deus não faz mais milagres como esse? Ou por que é que nós não vemos mais milagres como esse? E a segunda é: será que os motivos estão relacionados aos nossos pecados? O tema para nortear o nosso estudo, a exposição do texto sagrado, a pregação do Evangelho, o sermão que será feito, é a anatomia de um milagre. Por que eles existem e o que eles apontam? A anatomia de um milagre, por que eles existem e o que eles apontam. O texto é a continuidade de um dia incrível nas margens do Rio Jordão. Diz o texto sagrado que 1 milhão de pessoas se levantaram do seu acampamento e rumaram em direção a Jericó. Diz o texto sagrado que assim que os sacerdotes colocaram o pé nas margens do Rio Jordão, que nesta época do ano enchiam para todos os lados, que assim que os sacerdotes pisaram os seus pés naquele lugar, as águas se secaram de uma vez por todas. De forma sobrenatural, o Rio Jordão foi represado 20 quilômetros acima. Diz o texto que as águas se transformaram numa verdadeira muralha. 1 milhão de pessoas fizeram a travessia. Os sacerdotes permaneceram fiéis e firmes, segurando a arca da aliança, até que homens, mulheres, crianças, gado e todo o mais atravessassem em segurança para a outra margem. Diz o texto que 12 pedras foram retiradas da terra seca. Do leito do Jordão completamente esvaziado, Josué retirou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levou para o outro lado. O texto então continua a saga da travessia. O texto nos mostra o meio da travessia até o final dele. E aqui, olhando para os primeiros versículos, versículo de número 11, versículo de número 12 e versículo de número 13, nós temos a causa do milagre. Se nós estamos estudando a anatomia de um milagre, o que eles significam, o que eles apontam, nós temos que entender que a causa central de qualquer milagre na Escritura está relacionado com a proteção de Deus ao seu povo. Versículo de número 11 diz que todo o povo passou o Jordão. E então, e só então, a arca do Senhor passou o Rio Jordão. E os sacerdotes, à vista de todo o povo do outro lado da margem, atravessaram o Rio Jordão. Entenda o que está acontecendo. A arca da aliança representava a presença do Senhor. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes eram os representantes do Senhor. A presença do Senhor e os representantes do Senhor só atravessaram a outra margem após o povo de Deus ter atravessado com segurança,
tendo passado todo o povo, e o final do versículo de número 11 nos mostra que à vista de todo o povo passou a Arca da Aliança. Todo milagre acontece prioritariamente para Deus proteger o seu povo. Deus estava protegendo o seu povo das águas do Rio Jordão. Deus estava protegendo o seu povo das intempéries geográficas daquele local. Deus estava protegendo o seu povo até mesmo de ataques surpresas que poderiam vir a partir dessa travessia. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que o povo de Deus confiaria nos milagres sem fazerem a sua parte. Olha o versículo de número 12. Diz o texto que passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Preste atenção no que está ocorrendo aqui. O povo de Deus está experimentando um milagre maravilhoso da parte do Senhor. O Senhor, assim como ele fez no Egito, ele está abrindo novamente as águas para que o povo passasse em segurança. Deus está protegendo o seu povo. Esse ato de Deus proteger o seu povo poderia levar o povo a abandonar a obediência ao Senhor. Mas o texto no versículo de número 12 diz que foi exatamente o contrário disso. O versículo de número 12 diz que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés passaram à frente do povo. Esse é um texto que faz referência lá no capítulo 1, versículo de número 12 até o versículo de número 15. E eu vou lembrar você, se você veio desde o primeiro sermão em Josué, talvez o texto ainda esteja fresco na sua cabeça. Mas se você não se lembra, não tem problema algum. Eu vou lhe recordar o que havia acontecido. Quando o território de Canaã foi dividido, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés recebeu herança deste lado do Jordão. Recebeu herança num local seguro, num local onde não haviam inimigos de Israel. Mas quando Moisés, em nome de Deus, divide as terras, Moisés faz com que a tribo de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés fizessem um juramento. E que juramento era este? Que eles lutariam junto com o povo de Deus, mesmo já herdando a terra prometida e mesmo já vivendo em segurança. Versículo de número 12, eles estão cumprindo a promessa que fizeram a Moisés, abandonando o seu território seguro, porque o território de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés ficava do lado oriental do Rio Jordão, ficava de um lado onde não haviam inimigos. Aqui, eles passam armados à frente de todo Israel. A causa dos milagres é Deus proteger o seu povo, mas em momento nenhum Deus diz para o povo de Deus abandonar a obediência à sua palavra. Então entendam, irmãos, Deus proteger o seu povo, Deus fazer milagres para o seu povo, Deus intervir em favor do seu povo, não significa em momento algum que o povo de Deus deve abandonar a obediência. Em segundo lugar, o povo de Deus é um povo. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés sabiam que eles faziam parte de uma unidade. Não havia espaço aqui para o egoísmo. Não havia espaço aqui para a falta de solidariedade. Não havia espaço aqui para o individualismo. E perceba, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés já tinham morada, já tinham pastos, já tinham comida, já tinham casas, já tinham toda a sua estrutura de civilização e de cidade estabelecida. Mas o povo de Deus não é só um povo obediente, o povo de Deus é um povo unido.
E nesse sentido, Rúben, Gade e Manassés não podiam abandonar Levi, não podiam abandonar Efraim, não podiam abandonar a Judá e não podiam abandonar as outras tribos, pois o povo de Deus era um povo, não era simplesmente um ajuntamento de indivíduos individuais. Em terceiro lugar, Deus faz milagres para o seu povo, é verdade. Deus faz milagres para proteger o seu povo, mas Deus não requer que nós abandonemos a obediência, Deus não requer que nós abandonemos a unidade, e algo que é dito aos quatro cantos do mundo é visto aqui há milhares de anos atrás. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O povo de Deus, em específico, Rúben, Gade e Manassés, mesmo tendo a segurança estabelecida e garantida, pegam em armas e atravessam o Rio Jordão em direção à batalha que se apresentava do lado de lá. O povo de Deus, mesmo confiando em Deus e sabendo que Deus protege o seu povo, fazendo milagres, não pode abandonar a obediência, a unidade, e não pode se esquecer que o exemplo fala mais alto do que o discurso. E o povo de Deus entende isso de tal forma, que se você prestou atenção no versículo de número 12, diz que eles passaram armados. Versículo de número 13, 40.000 homens de guerra passaram armados diante do Senhor. 40.000 homens armados até os dentes atravessaram o Rio Jordão e foram em direção às campinas de Jericó. O povo acabou de ver o Rio Jordão se abrindo. O povo acabou de ver. Se eles fossem pragmáticos como nós somos, se eles pensassem como os ocidentais, como os modernos, como os contemporâneos que nós somos, eles diriam assim: ai meu Deus, se Deus abriu o Rio Jordão, por que é que a gente tem que lutar? Deixa que Deus continue o trabalho dele, ué. Ele já começou. Para que eu vou afiar a espada? Para que eu vou me alinhar em soldado ou em exército ou em guarnição? Por que eu vou montar um batalhão? Talvez esse seja o motivo pelos quais nós não vemos mais milagres, porque nós somos preguiçosos em relação à palavra do Senhor, em relação ao Deus da palavra. Aqui, a obediência do povo é mantida e o povo está preparado para o que der e vier. Se Deus não fizesse nenhum milagre a mais, as espadas do povo de Israel, afiadas, dariam conta do recado. A obediência do povo era um sinal de quem eles eram. E se prepararem para a batalha era exatamente o reflexo de quem cada um desses homens e mulheres eram. Eles eram o povo de Deus, o povo obediente, o povo preparado, o povo que está pronto para o que der ou vier. Se Deus não fizesse milagre, o milagre seria feito por meio do corte da espada. Se Deus não fizesse o milagre pelo corte da espada, Deus faria o milagre no último homem que estivesse de pé com a espada em punho. É bem verdade que Deus protege o seu povo. A causa dos milagres é Deus proteger o seu povo. Mas Deus nunca disse para nós que Ele protegeria o desobediente, que Ele protegeria o despreparado. Em segundo lugar, a causa do milagre está em Deus proteger o seu povo. Em segundo lugar, o meio pelo qual Deus realiza o milagre é para engrandecer o seu povo. Olha o versículo de número 14. A causa é a proteção. O objetivo é engrandecer o povo. Versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. E respeitaram-no todos os dias da sua vida, como o haviam respeitado a Moisés.
Quando Deus engrandece Josué, ele engrandece o povo como um todo. Temos que entender que o povo de Israel vive um pacto federativo. E o povo de Deus vive esse mesmo pacto federativo. Vamos entender isso. Como é que funciona esse pacto federativo? Todos nós somos representados na queda em Adão. Adão é nosso representante federal. E aquilo que ele fez afeta a todos nós. Do mesmo jeito que um chefe de casa, quando é negligente com o trabalho, afeta as finanças de toda a família, nós, como herdeiros de sangue de Adão, somos representados nele na queda. E assim, a queda federativamente passa a todos nós. Vamos entender isso de forma mais pragmática. Você é brasileiro. O seu presidente da República hoje pode ser o presidente que você não votou. Você pode não ter votado nele. Está tudo certo. Uma democracia é assim. Às vezes, quem a gente não quer assume o poder. Do mesmo jeito que o antigo presidente poderia ser alguém que você não quisesse. Mas a questão aqui não é quem está lá. A questão que é, independente de quem está lá, ele te representa. E os atos dele te afetam, você querendo ou não querendo. O povo de Deus é representado federativamente desde sempre. Abraão era o pai da nação, mesmo não sendo ele o pai biológico da primeira geração até a última. Moisés era o representante do povo, e Moisés falava com Deus, e Deus falava com o povo. Josué é o representante do povo. Davi é o representante do povo. E agora nós temos Jesus como representante federativo máximo do povo. Quando Deus engrandece o cabeça, o representante federal, ele engrandece a todos. E aqui, irmãos, está não só a causa, mas o objetivo de Deus de trazer ou de fazer milagres. Deus faz milagres para engrandecer o seu povo na presença de tudo e de todos. Agora note, Deus engrandece a Josué. Não são todos que Deus engrandece. Não são todos que Deus exalta. E por que não são todos que Deus exalta? Ora, a sabedoria popular nos explica isso de maneira clara. A sabedoria popular, advinda do tio Ben, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. O que ele ensina para o Peter Parker? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não são todos que serão engrandecidos. Aqui vamos pensar na escala menor. Família, dentro do lar, saiba que Deus não engrandecerá a todos. Deus não fará do marido, da mulher e dos filhos, todos eles grandes e afamados. Deus não fará isso. Aliás, pode ser que Deus não pegue representante nenhum da família, mas ele pegue um representante federativo que vai surgir daqui 20, 30 anos. Na igreja, Deus não engrandece a todos. Não tem objetivo de Deus transformar todos nós em pessoas afamadas, poderosas, grandiosas. Por quê? Porque à medida que Deus dá poderes, Deus dá responsabilidade. Qual é a responsabilidade de Josué? Ouvir a voz do Senhor e falar em nome do Senhor. Olha aqui o versículo de número 15. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho para que eles subam ao Jordão. Josué era o responsável por falar com Deus, por transmitir a voz de Deus e por ordenar todo aquele povo. Junto com o bônus do engrandecimento, vem o ônus do trabalho. E aqui, Josué tinha sob os seus lombos 1 milhão de pessoas.
1 milhão de pessoas debaixo das suas ordens. 1 milhão de pessoas debaixo da sua autoridade. 1 milhão de pessoas cuja vida e a morte dependeriam de uma ordem dada por Josué. A gente às vezes não entende o texto do Novo Testamento que nos diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Irmãos, quanto mais você sabe, quanto mais poder você tem, quanto mais responsabilidade Deus põe sobre os seus ombros, mais lhe será cobrado. Não queiram, como nos ensina Tiago, que nós estamos aprendendo aqui às quartas-feiras, não queiram ser muitos entre vós, mestres sobre o povo de Deus. Deus age para proteger o povo. Essa é a causa do milagre. Ele precisa proteger o seu povo. O meio do milagre é engrandecer o seu povo, mas aquele a quem engrandece, esse sofrerá dores e padecimentos para sempre. Eu poderia dar exemplos dos mais variados. João Calvino foi chamado por Deus para ser pastor em Genebra. Diz o texto sagrado, diz a história da igreja. A história da igreja não é o texto sagrado, me perdoem. Diz a história da igreja que João Calvino foi um homem frágil, doente, acometido de dores físicas e espirituais por toda a vida. A tarefa de dirigir a reforma em Genebra e no mundo não era uma tarefa qualquer. E Calvino experimentou na pele o ódio dos seus contemporâneos. Experimentou na pele a rejeição dos seus aliados. E depois de 3 anos do início da reforma em Genebra, reforma essa encabeçada por João Calvino, ele é expulso da cidade exatamente por causa de uma controvérsia na Santa Ceia. Diz a história que ele vai para Estrasburgo. Em Estrasburgo, o próprio Calvino diz que foram os tempos mais felizes da vida dele, mas o Senhor subitamente o convoca de volta a Genebra. Calvino diz numa carta para um amigo que preferia enfrentar 1000 demônios do que voltar a Genebra. Mas Deus o traz de volta a Genebra. E então ele vai viver os últimos dias de sua vida ali, executando a reforma, trabalhando para a reforma. A tarefa é tão difícil que Calvino não só adoece, mas vê morrer sua mulher, e antes da morte de sua mulher, vê morrer os filhos que ela não chegou a dar a ele. Calvino não teve filhos biológicos. Seus enteados, porque Idelete já era casada, tinha um primeiro casamento, se tornou viúva e depois casou com Calvino. Os enteados, cada um saiu pior que a encomenda. Calvino foi acusado de assassinato de Serveto, mesmo tendo lutado pela vida desse homem. Note, na história da igreja, um líder padece durante todos os dias da sua vida. Irmãos, em melhor, e aqui eu não vou dizer em melhor, eu vou dizer certamente, é melhor ser liderado por um bom líder do que se tornar um líder ruim. Certamente, é melhor ser liderado por um bom líder do que se transformar num líder ruim. Outro exemplo, então, agora do Novo Testamento, agora das Sagradas Escrituras. Olhe para a vida de Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, o grande teólogo da igreja. Paulo não teve mulher, Paulo não teve filhos, Paulo não teve morada. Paulo foi perseguido em cada cidade de que passou. E quando esperava um pouco de paz, foi enviado novamente a Jerusalém. Em Jerusalém foi quase trucidado pelos seus contemporâneos. Ao ser enviado a Roma, é náufrago no meio do caminho. E ao ser salvo do naufrágio, tem suas mãos perfuradas pelos dentes de uma víbora. Paulo passa sua vida em cadeias. Está preso em Roma, está preso em Jerusalém, está preso no norte de Israel, em Tiberíades. Alguns acreditam que ele também foi preso nos arredores de Éfeso, mas certamente, historicamente, nós sabemos que ele escreve a carta de Colossos preso, e foi preso na cidade de Filipos.
o grande líder do avivamento do Novo Testamento, o grande homem pelo qual Deus faz milagres, foi um homem de dores, um homem de sofrimento, um homem de angústia. Deus faz milagres para proteger o seu povo. Não requer de nós o abandono da obediência e nem que nós nos esforcemos. Aliás, nós obedecemos e nos esforçamos porque somos crentes. Deus faz milagres para engrandecer o seu povo, mas às custas de um preço muito alto daqueles que sofrerão na liderança do povo de Deus. E então nós temos o milagre em si. Olha comigo, versículo de número 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Aqui é o final do milagre, mas vamos recordar o milagre como um todo. E o milagre do Senhor tem início, tem meio e tem fim. Como começou esse milagre? O milagre começou quando Deus disse que o povo tinha que marchar em direção ao Rio Jordão, e assim que os sacerdotes colocassem o pé no Rio Jordão, as águas do Rio Jordão seriam detidas no norte, e o povo atravessaria em terra seca, e foi exatamente assim que aconteceu. O povo de Deus pôs os pés na água, a água se represou. Como eu já disse, 20 quilômetros foram abertos, 1 milhão de pessoas começaram a travessia, e essa travessia levou horas. No meio do milagre, a sustentação dos sacerdotes. Os sacerdotes segurando a arca da aliança, durante horas, colocando a arca sobre o seu ombro, porque Deus disse que os sacerdotes deveriam ficar em meio à terra seca. Deus não só abriu o mar, mas sustentou aqueles homens com força sobrenatural, para que eles segurassem aquela arca por meio de varas, por meio de varais, por horas. E se você acha que isso é um milagre menor, eu te desafio a pegar um cabo de vassoura e a erguer esse cabo de vassoura sobre o seu ombro e ficar com ele nas costas por algo em torno de 1 hora. Você vai perceber que depois de 10 minutos o seu corpo inteiro treme. Você vai perceber que em meia hora você vai suar frio, suas pernas não vão ter mais sustentação, e é bem provável que antes de 1 hora você jogue aquele cabo de vassoura no chão, porque o seu corpo não resiste ficar segurando uma coisa que mesmo leve por muito tempo na mesma posição. E o fim do milagre está aqui. Josué mandou que os sacerdotes saíssem da água, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança saíram da água, tiraram as plantas dos seus pés da água. Assim que eles pisaram em terra seca, as águas que estavam represadas começaram a correr livremente. O texto diz que o final do milagre é a recuperação da normalidade. As águas se tornaram ao seu lugar e voltaram a correr como dantes. Aquelas campinas que foram feridas por Deus, aquele rio que foi partido no meio pela vontade de Deus, algumas horas depois volta à sua normalidade e à sua tranquilidade. Diz o texto que as águas voltaram a correr como dantes e retornaram às suas ribanceiras como se nada houvesse acontecido. O início do milagre, o meio do milagre e o final do milagre é tão extraordinário quanto qualquer outro milagre da Escritura. Nós não podemos achar que o milagre é o mar abrir, ou aqui o rio se partir. Devemos entender que o rio se partir, que o povo passar e que o rio voltar ao seu lugar é
aspectos ou são aspectos do mesmo milagre. Deus opera junto ao seu povo e faz milagres para engrandecer o seu povo e para salvar o seu povo. Mas há um detalhe que o texto não nos diz. O texto não nos diz que se nós avançarmos lá para o livro de Apocalipse, nós veremos Deus desfazendo a ordem desse mundo. Nós veremos Deus acabando com os mares, com os lagos, com os rios e com os riachos. Nos diz a Escritura que o Rio Jordão não permanecerá calmo para sempre. Ele será alvo de um segundo milagre. E esse segundo milagre que o Rio Jordão vai enfrentar é o milagre do dia da volta do Senhor Jesus. Diz a Escritura que os rios serão retirados, que os mares serão desfeitos, que os córregos serão secados e que toda a estrutura das águas desse planeta serão modificados por uma intervenção da palavra do Senhor. Nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que todo milagre aponta para um milagre maior. Todo milagre aponta para um milagre definitivo. E aqui as águas do Rio Jordão apontam para o dia em que Deus separará os rios de uma vez por todas e criará um outro mundo para que eu e você vivamos nele para sempre. Mas eu ainda não respondi a minha pergunta. A minha pergunta é: por que é que Deus não faz mais milagres nos nossos dias? Milagres como esse. Milagres Deus faz, e você sabe disso. Um homem que bebia e para de beber é tão milagre quanto um rio se abrir ao meio. Um casal esperar as noites de núpcias para se conhecerem é tão milagre quanto o mar vermelho se abrir. Alguém permanecer na igreja com todos os afetos e os efeitos desse mundo é tão milagre quanto a Virgem dá luz. Porque Deus, então, não faz milagres como este? Eu creio que Deus não faz mais milagres como este, exatamente porque nós estamos num período em que o último milagre está por acontecer. Explico o que eu quero dizer. O maior milagre de todos, até hoje, nas páginas da Sagrada Escritura, tem relação com o Senhor Jesus Cristo. Nos diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi traído na sexta-feira da paixão, na quinta-feira, mais especificamente, início da sexta-feira, e na sexta-feira ele foi condenado à morte. Nos diz a Escritura que ele foi julgado pelo Sinédrio, que ele foi julgado pelos romanos. Nos diz a Bíblia que ele foi açoitado e seus açoites foram tamanhos que sua carne se dilacerou e parte dos seus ossos ficaram expostos. Nos diz a Escritura que ele recebeu uma coroa de espinhos sobre a cabeça, recebeu uma capa vermelha sobre as suas costas e uma pesada cruz de aproximadamente 100 quilos, a parte superior, a haste da cruz, teve que ser carregada pelo Senhor naquilo que ficou conhecido como Via Dolorosa. Nos diz a Bíblia que ele foi crucificado. Pregos mais ou menos de 15 a 18 centímetros foram transpassados nos seus punhos e nos seus pés. Ele foi colocado no alto, e esse se pôr no alto o impedia de respirar. Suas costas grudadas na madeira sem tratamento arrancavam parte do seu corpo, seu sangue era derramado naquele lugar, sua língua se apegava ao céu da boca e seu pulmão não tinha de onde trazer oxigênio. Já debilitado pela surra que havia tomado, nos diz a Escritura que a sua morte foi acelerada. E em menos de 3 horas, Jesus morreu, tendo ao seu lado 2 malfeitores. Os soldados vieram para se certificar se ele estava morto, pegaram uma lança, furaram o seu lado e não tinha nem mais sangue do seu corpo, só saiu água. Talvez água armazenada nos seus pulmões, talvez um resto de líquido que o seu corpo sorveu em meio a tanto sofrimento.
Tiraram ele de lá de cima às pressas. Ele foi enterrado sem os rituais de embalsamento. Numa tumba que deram para ele, ele foi sepultado. Os discípulos, apavorados, saíram todos daquela cena de horror e se trancafiaram nas suas casas, sem saber se teria amanhã. Então veio o sábado. E no sábado, o mesmo silêncio da tumba lacrada foi o silêncio dos discípulos. Nenhum discípulo saiu à rua, nenhum discípulo saiu para pregar o evangelho. Todos eles mantiveram o silêncio. O silêncio da sepultura foi o silêncio dos lábios dos discípulos. Mas a Bíblia nos diz que no domingo de manhã o maior milagre de todos aconteceu. No domingo de manhã, a tumba, a porta, a pedra que estava tapando a tumba foi retirada. Um anjo bradou lá de dentro, dizendo: por que estão procurando Jesus entre os mortos? Ele está vivo. As mulheres saíram correndo desesperadas, foram avisar os discípulos não deram bola. Mas naquele domingo à noite, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Tomé não estava presente, os discípulos ficaram assombrados com aquilo. Passou uma semana, o Senhor Jesus aparece de novo no meio deles, e Tomé toca nas suas feridas e diz: tu és mesmo Jesus que eu conheço. Nos diz a Escritura que o Senhor Jesus andou com eles 40 dias, ele comeu com eles, ele bebeu com eles, ele andou com eles, e depois de 40 dias, à vista de todos, ele foi assunto aos céus, e subiu à presença de todos. Enquanto os discípulos olhavam para cima, um anjo vem e cutuca eles e diz: por que vocês estão olhando para cima? Vamos, tem trabalho a fazer. Esse Jesus que subiu há de voltar. Por que as águas do Rio Jordão não abrem mais uma vez? Porque ela há de abrir definitivamente na volta do Filho de Deus. Por que nós não experimentamos milagres como esses? Irmãos, nós não experimentamos mais milagres como esse, não é porque nós não cremos, não é porque Deus mudou, não é porque nós estamos em pecados, nós não experimentamos mais milagres como esse, porque nós estamos aguardando o último e definitivo milagre, que será a volta do Senhor Jesus nas alturas. E quando o Senhor Jesus voltar nas alturas, ele voltará por quê? Para proteger o seu povo da ira vindoura. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus voltará como um ladrão, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas voltará para arrebatar o seu povo para si, isto é, para salvar o seu povo da perdição. Diz a Escritura que a volta do Senhor Jesus não será mais como servo sofredor, será como o rei montado no cavalo branco, e ele será engrandecido, e diz a Bíblia que todo joelho se dobrará, ele será o líder supremo, e sob a sua liderança, ele encaminhará o povo para todo sempre. Nós não experimentamos mais milagres, não é por causa de nós, nem por causa de Deus, mas é porque o maior milagre de todos já ocorreu. O maior milagre de todos os tempos já aconteceu, e esse milagre está escrito nesta palavra para que os homens creiam. E enquanto os homens creem, enquanto os homens acreditam, aguardamos silenciosamente, como as campinas do Jordão, como aquelas águas que voltaram a correr livremente. Nós aguardamos para o dia em que esse mundo será destruído, em que esse mundo será refeito, em que o último milagre da humanidade acontecerá, que será a volta do Senhor e o desfazer de rios, terras, mares e montanhas. Vivemos o interregno do maior milagre para o último milagre. Mas então, pastor, o que eu faço quando o desespero bater, quando a angústia me assolar?
O que eu faço quando as coisas derem errado e quando montanhas se avolumarem na minha frente? Creia que a maior ação de Deus para te proteger, para te consolar, para te fortalecer, Ele fez ressuscitando Jesus de dentre os mortos. Saiba que nem a morte, nem a espada, nem a angústia, nem a perseguição, nem nenhuma força desse mundo pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Saiba que os dias desse mundo estão contados, que o relógio contra essa existência corre ligeiro, que mesmo que as águas do Rio Jordão corram tranquilas, elas sabem que é uma questão de hora, para que elas nunca mais deixem de existir. As águas do Jordão, que se avolumaram pelas ribanceiras, são um testemunho eterno de que Deus age para salvar o seu povo, de que, se possível for, Deus abrirá essas águas para salvar o seu povo, como Ele fez. Mas no último dia, Ele partirá essas águas de uma vez por todas, abrindo-as e ferindo-as eternamente, para que nunca mais eu e você tenhamos sofrimento, angústia, choro e dor. O maior milagre já aconteceu, por isso não precisamos mais de milagres como este. A incredulidade talvez seja um fator preponderante para não enxergarmos o maior milagre de todos. E talvez a incredulidade, misturada com a nossa inércia, seja o fator mais preocupante para que não nos demos conta de que muito em breve as águas desse mundo serão partidas de uma vez por todas e nunca mais haverá sofrimento para aqueles que acreditam no Filho de Deus, para aqueles que acreditam na santa palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a crermos em milagres e a esperarmos o último milagre, que será a destruição desse planeta e a criação de um novo céu e de uma nova terra. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, o Senhor faz milagres para proteger o seu povo. E o Senhor já fez o maior milagre de todos, que foi ressuscitar o seu Filho dentre os mortos, para que todos nós tivéssemos a vida eterna. O Senhor usa pessoas para engrandecer o seu povo. É por meio de pessoas, o Senhor faz milagres na vida de pessoas, para que seu nome venha a ser afamado. E o Senhor fez o maior milagre de todos na vida do Senhor Jesus, para que o seu nome seja conhecido e para que o nome de Jesus seja conhecido para toda a eternidade. O milagre do Senhor tem começo, meio e fim. E o milagre da nossa ressurreição começou quando o Senhor prometeu que lá no Éden viria o Salvador. Depois o meio é quando o Salvador veio e subiu aos céus. E o final desse milagre é quando o Salvador voltar. Nós vivemos esse intervalo entre o meio do milagre e o seu final. Nesse intervalo está tudo normal. As águas não mais se partem, os rios não mais se fendem, as tumbas não mais se abrem, até que chegará o dia em que céu e terra serão enrolados como um rolo de pergaminho, em que o mar, os rios serão secados de uma vez por todas, em que as sepulturas cuspirão seus mortos e até os mares cuspirão os corpos decompostos. Neste dia, o nome de Jesus será engrandecido para todo sempre. E nesse dia,
o Senhor nos protegerá por toda a eternidade. A anatomia de um milagre passa pelo seu fim. E o fim do milagre é a salvação eterna do povo de Deus para todo sempre. Ansiamos o dia de sua volta. Ansiamos o dia em que as campinas serão tumultuadas. Ansiamos o dia em que céu e terra hão de passar. Ansiamos a sua volta para a concretude e a concretização do último, do maior e do derradeiro milagre, que é o milagre da salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.